E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal. Dessa vez, bora com mais um review de Dead Friend Forever Brasil. Review do episódio 12 e o último episódio de Dead Friend Forever. E olha, meus amores, eu achei esse um episódio muito bom. Que episódio foi esse, gente? Pelo amor de Deus, as alucinações aqui, gente, uma mais pesada que a outra. Todas elas muito bem encaixadas, bem trabalhadas ali no episódio, muito bem feita. Confesso que em um momento ou outro aqui eu senti a direção dando uma escorregada, principalmente porque eles mantiveram uma câmera tremida ali e eu acho que seria melhor manter uma câmera comportada. O final aberto aqui, gente, foi gigante, que absurdo de final, gente. Talvez o melhor final aberto que a gente já teve no mundo Boys Love. É dessa maneira aqui que se faz um final aberto, gente. Isso aqui é o final aberto dos bons. Sério, gente, tem tantas probabilidades que esse final pode gerar, né, que ele pode fazer a gente especular, e eu vou comentar o máximo que eu conseguir aqui com vocês. É um final completamente interpretativo e obviamente que eu vou trazer aqui as minhas interpretações para vocês. A beleza nesse final, gente, é que você escolhe qual final que você quer, mas eles deixaram ali uma regra, gente, que não pode ser quebrada, que é a seguinte: não existe final feliz aqui. E eles enfatizaram isso muito bem no episódio final, e eu já falei com vocês, né, Dead Friend Forever é um boys love de terror, gente, então era esperado sim que o final ele não seria feliz, né, afinal estamos falando de um boys love de terror. E a partir do momento que é o gênero terror, gente, não importa o quão feliz o final possa parecer, ele nunca de verdade, ele nunca de fato é feliz, né, gente? Isso quase chega a ser lei quando se trata de terror slasher, né, gente? Porque apesar da Final Girl sobreviver, ela provavelmente perdeu o namorado, perdeu o irmão, perdeu o pai, perdeu a mãe, enfim, perdeu várias pessoas importantes pra ela ali, porque mesmo que ela consiga vencer o serial killer, né, gente, o assassino slasher aqui, o assassino ou os assassinos, em alguns casos, né, conseguiram matar muita gente. Vou começar a narrar o episódio final de Dead Friend pra vocês. Eu vou trazer aqui, como prometido, o enredo aí dos filmes que eu tava devendo e também já explicar aí o filme que eu escolhi para título desse vídeo, beleza? No entanto, para quem quiser pular a explicação, pular as curiosidades aí, é só avançar o vídeo para o tempo que tá aparecendo na sua tela e agora, e esse vídeo aqui também tem minutagem, beleza? Pois muito bem, gente, começando então com o slasher Pânico na Floresta, um grupo de jovens acaba desviando a sua rota aí, parando em uma floresta macabra que se demonstra o lar de canibais deformados. E eles precisam lutar com unhas e dentes aqui para sobreviver e não virar banquete. Como em praticamente todos os jovens de terror slasher fazem, gente, esse daqui não é diferente, né? Inclusive a gente viu isso acontecendo em Dead Friend Forever, né? A gente quer ter a pior ideia de todas, que é se separar. E meu intuito aqui não é detalhar cenas de morte, de pânico na floresta, né? Tem algumas que são boas, outras não. Então vamos partir aqui para o clímax do filme, né? O que acontece é que a nossa protagonista, a nossa Final Girl aqui, acaba sendo sequestrada e levada aí para a cabana dos canibais que eles encontram aí no meio da floresta, e aí o nosso protagonista decide ir salvar ela. Os dois acabaram se aproximando bastante, né, ser perseguidos aí implacavelmente por canibais deformados acabou aproximando eles. O confronto final acontece justamente nessa cabana, onde os nossos protagonistas aqui levam a melhor e conseguem incendiar essa cabana. No entanto, os canibais deformados não morreram, né, porque o Três Dedos, que é o líder dos irmãos canibais deformados aqui, aparece mandando um policial de vala no final do filme, já dando gancho aí pro segundo filme, né? Pra quem não sabe, gente, Pânico na Floresta é uma franquia que tem, se eu não me engano, 7 filmes. O segundo filme que eu tava devendo pra vocês aqui é um que acabou virando uma série no Prime Video, né, gente? Que é Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. A história acompanha um grupo de jovens ali que estão bêbados, estão saindo aí de uma festa comemorativa da cidade deles e acabam atropelando brutalmente um cara desconhecido. Eles então, além de não prestar socorro para o cara, jogam o corpo dele no lago mais próximo ali. Só que o cara, gente, mostra que ele está vivo e mesmo assim os jovens deixam ele ali para morrer afogado no lago. Eles então fazem um pacto de silêncio ali de nunca mais na vida deles mencionar o que aconteceu nesse verão. Um ano depois, eles são brutalmente perseguidos por um assassino ali que usa um gancho como arma, que também faz um terror psicológico com os jovens aí, né, mandando um bilhete escrito: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E no final do filme é revelado que o assassino realmente foi o cara que foi atropelado ali e que eles jogaram no lago. Só que os nossos
nossos protagonistas levam a melhor aqui e conseguem derrubar ele no lago mais uma vez, ele todo amarrado ali. Seria bem difícil ele conseguir sobreviver, né? E aí a polícia chega, gente, falam pra polícia aqui que eles não sabem o porquê que esse assassino veio atacar eles, né? Ou seja, gente, eles terem atropelado o cara ali e atiraram ele no lago. O segredo mais sombrio desses jovens não é exposto ali e eles conseguem sair ileso. No entanto, eu sei que vocês fizeram no verão passado. Tem mais 2 filmes que eu vou colocar a imagem na tela pra vocês aí, gente, porque o nome é bem grande. E o último filme que eu tava devendo pra vocês aqui, esse daqui, gente, talvez seja o filme mais gore que eu trouxe aqui nessas resenhas de Dead Friends Forever, que é A Morte do Demônio, mas o remake de 2003. Um grupo de jovens se encontram ali numa cabana isolada na floresta. Eles se isolaram ali porque estão tentando ajudar um dos amigos que é viciado em heroína. Quando eles entram na cabana, gente, aquele cheiro extremamente podre mesmo chama a atenção deles e leva eles até um porão onde eles encontram ali diversos animais pendurados ali no teto. Pro velho sombrio embalado ali, um dos jovens, gente, abre esse livro e esse livro tá cheio de avisos de tipo, não leia, não interaja comigo, deixa esse livro em paz, eles estão observando, o mal está aqui, e tudo isso escrito com sangue. E que esse jovem com uma inteligência bem limitada faz, gente, lê o livro e ainda ativa o ritual dele. Quando ele faz isso, gente, ele desperta uma força maligna e demoníaca que tem uma sede de sangue implacável e insaciável. Essa força demoníaca vai possuindo um por um e vai fazendo um por um matar o outro, gente, de um jeito extremamente brutal. No final do filme, eles conseguem cumprir o maior ritual do livro ali. Livro esse que se chama Necromantic, e se eu não me engano, gente, o irmão da protagonista, sem escolha ali, ele decide explodir ele e os amigos dele na cabana. A Final Girl aqui consegue sobreviver, mas ao custo aí de usar uma motosserra em uma das amigas dela que estava aí possuída pela força maligna. Ela então sai andando pela floresta sem rumo, né, e o caminho de volta aí tá destruído. Como eu já falei pra vocês, esse filme aqui, ele é extremamente violento, gente, mas gore mesmo, o sangue escorre com vontade. E além disso, tem muitas cenas que dá aquela agonia, gente, que gela a espinha. Vou dar um exemplo para vocês. Em um determinado momento do filme, uma porta de um carro acaba caindo ali na mão da protagonista, gente. Para ela conseguir se libertar aqui e sobreviver ao ataque da força demoníaca, gente, ela simplesmente puxa a mão dela até a mão dela soltar e ela conseguir se libertar. E eles mostram isso pra gente. Ela se amputa na ignorância mesmo. O filme é agonizante, tem que ter estômago para assistir, gente, mas é um baita filme para quem gosta do gênero, eu recomendo. Para encerrar essa parte de filmes aqui, gente, o filme de hoje, né? Então, eu decidi trazer o filme aqui chamado O Abismo do Medo. Ele acompanha a história de Sarah, uma mãe de família ali, e acaba perdendo o marido e a filha em um grave acidente de carro, gente. E a morte desses dois aqui, meu Deus. A vida dela então se transforma num verdadeiro inferno. A condição mental da Sarah fica bem debilitada, ela fica tendo alucinações ali, principalmente com a filha dela. Ela tá bem traumatizada, mas ela tem ali as amigas do lado dela e elas levam ela para um passeio em uma caverna. Só que essa viagem acaba dando muito errado quando um acidente acontece ali e elas descem, gente, muito, mas muito mais do que elas imaginavam. Elas vão parar numa espécie de caverna infernal onde são perseguidas ali e mortas de um jeito bem brutal por demônios canibais. Demônios esses que o filme chama de crawlers. Tá, Kennedy, o que é que isso tem a ver? Calma, meu pequeno gafanhoto, minha pequena gafanhota. Eu decidi trazer esse filme aqui, gente, não só de recomendação, porque ele é um filme muito bom, mas por conta da dubilidade que o final desse filme permite. Então, assim como Dead Friends Forever trabalhou com a gente nesse episódio, gente, o Abismo do Medo também trabalha com finais diferentes. No caso de Abismo do Medo, o filme trabalha com a gente com a hipótese de que as mulheres ali realmente não foram atacadas por criaturas demoníacas, né, pelos Crawlers. E sim, elas foram assassinadas ali pela Sarah, que enlouqueceu completamente. Logo, esses demônios canibais são só frutos da imaginação perturbada da Sarah. Como eu falei pra vocês aqui, a Sarah, ela tem visões macabras aí, principalmente com a filha dela, o filme quase todo. No final do filme, gente, a Sarah, que é a nossa Final Girl, ela consegue sair da caverna ali, gente. No entanto, na verdade, ela não saiu. É revelado então que ela tá presa ali naquele
abismo. O que aconteceu pode ter sido um delírio da cabeça dela. Ela inventou tudo isso aí para tentar se proteger por ter matado as próprias amigas. Inclusive, ela tem alguns traços de psicopatia aqui no filme. O filme termina sem responder essa dúvida, se o que a gente viu foi a imaginação, a alucinação aí da Sarah, ou seja, as criaturas demoníacas não existem e foi ela mesma que matou as amigas dela, ou se realmente elas caíram ali numa caverna infernal, foram assassinadas aí por demônios, né, gente? Com exceção da Sarah. Assim como o abismo do medo brinca com a gente se o que a gente tá vendo é realidade ou não, o episódio final de Dead Friend Forever fez a mesma coisa. Bora falar tudo do episódio final de Dead Friend Forever agora, salientando, gente, que a Beyond Cloud falou que vai ter um episódio especial, mas esse episódio especial, gente, tanto pode ser para fechar mais a história ali ou continuar ela, ou então um episódio especial de bastidores, né? Eles não confirmaram ainda, mas eu acho, gente, que tá pendendo mais aqui para ser um episódio especial de bastidores, né? Espero que eu esteja enganado. A gente conversa mais sobre isso no final do vídeo, beleza, Creusa? Então, maravilhosa. Vamos lá! O episódio se inicia com o Neil utilizando metade da máscara aí do Chupacu, né, para ele se proteger ali da substância, porque ele está espalhando ela pela casa toda, aumentando ainda mais a concentração dessa substância ali nos rapazes, gente, fazendo com que as alucinações fiquem cada vez mais realistas e mortais. Lembrando que uma das capacidades dessa substância, gente, é fazer a pessoa enfrentar o próprio medo. Começando então com o Fluke, ele alucina com o Non e com o Professor Kang, e ele fica falando para eles ali que ele não tem culpa, que ele não fez nada, que foi tudo o Jin ali. E aí o Non vira pra ele e fala que ele tem culpa sim, porque ele não impediu, né, gente? Ele sabe o que aconteceu, mas nunca tentou defender o Non. Ele nunca fez nada, né? Ele foi muito passivo aqui. A culpa dele é menor do que a dos outros, gente? É, mas continua sendo uma culpa. O Fluke continuou sendo conivente, sem falar que ele também fazia bullying com o Non, né? Chamando ele de gorduroso, por exemplo. O Fluke então fura os próprios olhos, gente, e eu gostei desse detalhe que o roteiro de Dead Friend Forever trouxe, é que o que os próprios insiders fazem com eles mesmos, né? No caso aí, o Fluke furar os próprios olhos, o Jin ficar metendo a tesourada aí na mão dele, tem a ver, gente, com algum traço de personalidade dele, tem alguma relação com o personagem. O único que não foi o White, né? Que é o inocente aqui. E o White, gente, ele não faz parte dos insiders, né? A relação aqui, na minha opinião, que eles trouxeram pra gente com o Fluke furando os próprios olhos, seria que ele sempre viu tudo, mas nunca fez nada. Então, pra que é que ele precisa ver? Ou então, gente, se ele não vê, não tem como ele testemunhar, ele fica isento aqui, como ele sempre agiu, né? Mesmo que ele não fosse isento. Eu sei que é muito pesado falar isso, gente, mas Dead Friend Forever não tá aqui pra ser leve, né, gente? A coisa é pra ser pesada mesmo. No caso do Scrotop, ele alucina aqui que o Non tá perseguindo ele implacavelmente, até que ele encontra seus amigos ali sentados, calmos, até um pouco frio aqui, e o White oferece ele uma água, gente, que faz com que ele não consiga se defender quando o Non vai pra cima dele. Em relação ao Scrotop, gente, que eu acho que ficou claro pra gente aí nesse episódio, é que ele sabia que o Merdi pretendia drogar o Non. Ou talvez no fundo ele sabe, gente, que ele é o palhaço do grupo, que os insiders não gostam dele, não levam ele em consideração, e ele morreu ou não faz diferença para os insiders, né? Incluindo o Merdi, né, gente, que é o que o Scrotop achava que era o mais próximo dele. E eu acho que é por isso que ele alucinou com todos os insiders ali em volta dele, ele praticamente indo ser morto pelo Non e os amigos dele não movendo um dedo pra ajudar. Ou a outra coisa que eu pensei aqui é que ele se sente invisível, né, gente? Ele se sente completamente de fora ali dos insiders, mesmo que ele não assuma isso, né, gente? E pra mim, Brasil, ficou desenhado em Dead Friend Forever que os insiders, eles não se gostam, gente. Eles estão juntos aqui por conveniência, pelas circunstâncias aí, e só. Eles não se gostam, eles não se importam um com o outro. Outras palavras, gente, eles não são amigos, né? E eu acho que isso pode fazer uma referência ao título da série, né? Porque a série chama Amigo Morto pra Sempre, mas se a gente puxar um pouquinho aqui, a gente pode transformar aí para amizade morta pra sempre, né, gente? Que seria em relação, claro, a relação do Non com os insiders, mas os insiders com eles mesmos, né, gente? Porque a amizade deles morreram quando eles fizeram isso tudo com o Non. Quanto ao Merdi, gente, a alucinação dele é ele ver o Non implorando pra ele dar fim ao seu sofrimento, né? O Non muito aquilo, foi você que deu início ao meu sofrimento, você que tem que dar fim a ele. E o Merdi resistindo aqui, falando para o Non que não, que ele vai dar um jeito de ajudar o
o Non ali, para o Non confiar nele. E a gente conversou muito sobre o Mehdi e o Non aí na resenha anterior, gente, não pretendo ser redundante aqui. Em relação ao Mehdi, gente, eu acho que aqui é óbvio, né? Ele não foi a pessoa que puxou o gatilho, digamos assim, gente, mas ele foi a pessoa que deu a arma, né? Ele foi a pessoa que não enforcou, gente, mas, por exemplo, amarrou a corda na árvore. O Mehdi, então, tá com a faca na mão, gente, e o Non tá puxando ele contra o corpo dele, fazendo com que o Mehdi enfie a faca nele, só que, na verdade, gente, não é o Non, e sim o White. Enquanto isso tá acontecendo a alucinação do White aqui, gente, e o White realmente é o inocente do rolê, ele realmente tinha tudo pra ser a nossa Final Girl, gente, mas não foi. E também, gente, ele é o que eu falei pra vocês que ele ia acabar sendo, né, um efeito colateral, né, um dano colateral. Ele é o inocente aqui, gente, que se ferrou porque foi arrastado pra isso, sem ter nada a ver com isso, né. E isso, meus amores, por mais pesado que seja falar, é o que acontece na vida real, gente. Então, Dead Friends Forever quis trazer uma verossemelhança aqui, quis trazer um realismo, gente. Muitas vezes, pessoas que não merecem nada do que tá acontecendo com elas são as que mais sofrem, gente, porque infelizmente o mundo não é justo, né, gente? O nosso mundo é muito caótico. Filmes de terror, então, gente, muitas vezes as pessoas que não fizeram nada aí, que são as inocentes do rolê, às vezes as que mais se fodem. Há vários filmes de terror, principalmente o terror slasher, onde isso acontece. E o maior medo do White aqui, gente, não é necessariamente uma doença de pele, né? E sim, gente, ele deixar de ser tão bonito, tão atraente aí para o Mehdi, né? Porque o White sabe que uma das coisas que fez com que o Mehdi ficasse com ele é porque ele é muito bonito, né, gente? E não tem como, gente. A gente olha a aparência, é impossível não olhar, principalmente quando você não conhece a pessoa, né? O primeiro acesso que você tem ali é justamente a aparência física dela. E outra coisa que o White tem medo aqui é o Mehdi pensar que o White traiu ele, que o White não é fiel a ele, que o Mehdi termine com ele, né? Eu acho que a série deixou claro pra gente, que assim como o Mehdi ama muito o White, o Mehdi pode ter todos os defeitos do mundo, gente. Inclusive, eu ainda continuo chamando ele de Mehdi, porque ele vai ser Mehdi pra mim pra sempre, né? Mas ele realmente ama o White, e aqui deu a entender que o White também ama ele. Os dois são presos na alucinação aqui, gente. Eles acabam entrando em um confronto, e o Mehdi acaba esfaqueando o White nesse momento, mandando o White de arrasta pra cima. Aqui, então, o Mehdi apagou, deu ao fim aí a sua felicidade. A única luz que ele teve na sua vida, né, gente? Ele próprio verbalizou pra gente que ele só descobriu o significado de felicidade, que ele achou que ele poderia seguir em frente e ser feliz quando o White entrou na vida dele. E ele ser a pessoa com as próprias mãos dele ali, que matou essa felicidade, gente, que matou a pessoa que ele ama e que amou ele de volta, gente, realmente foi uma punição muito severa. Essa daqui foi um dos castigos, uma das punições do Mehdi, né, gente? Matar a pessoa que ele ama por tudo que ele fez com o Non. O peso aqui, gente, tá no Mehdi. Infelizmente, o White teve que ser o dano colateral para isso. Focando agora no Jin, e sem dúvida, gente, as alucinações do Jin e do Pi foram as mais pesadas de todas. Esse episódio, inclusive, estava cheio de avisos de gatilho, gente, e eu vou selecionar as imagens que eu vou passar para vocês aqui com muito cuidado, porque vocês sabem como que o patrão é, né? Então, gente, focando aqui na alucinação do Jin, o maior medo do Jin aqui seria acontecer com ele o que ele fez com o Non, né, gente? Gravar uma sextape aí e ter ela publicada, né? Peso ainda maior, gente, porque ele fez isso com a pessoa que ele gostava, né? Tem um momento nessa alucinação que a série reforçou pra gente o como que o Jin gostava do Non, o como que o Jin era atraído pelo Non, né, gente? Porque, por exemplo, a gente vê ele aí se tocando, né, descabelando o palhaço aí, pensando no Non, né? E tem um detalhe, gente, que eles meio que posicionam a câmera como se o Jin estivesse sendo filmado, né? Então, um dos medos do Jin aqui é o que será que aconteceria com a vida dele se, por exemplo, fosse vazado aí ele descabelando o palhaço ali, né? Ele se masturbando, pensando no Non. Como seria a vida dele? O Jin sente na pele aqui o que ele fez com o Non. Tá, gente, foi uma alucinação, né? Só que pra ele ali foi muito real. Inclusive, gente, teve um momento aqui que eu fiquei completamente surpreso. Eu definitivamente não esperava, gente, que a gente vê o Jin com o professor Kang. E aí o Jin acaba encontrando a tesoura ali, gente, e fica esfaqueando a própria mão. Aqui é óbvio, né, gente? Foi com a mão dele aí que ele gravou e publicou o vídeo do Non. Indo agora para o Pi, gente, ele alucinou várias vezes ali com o Non encerrando a sua própria respiração de jeitos diferentes, né? E o que eu acho que quis representar aqui as alucinações do Pi, gente? Obviamente a culpa que ele sente, né? Não só a culpa, mas o remorso, o medo também. Eu acho que ficou claro pra mim aqui que o Pi realmente amou o Non, gente. Só que esse amor morreu, ele não ama mais o Non aí. E eu acho que o ponto de virada pra isso foi quando ele viu o Non com o professor Kang, né? O Pi, gente, ele não sabe, ele não conseguiu interpretar ali o que eu entendo. Eu já expliquei isso pra vocês, que o que aconteceu
entre o Non e o Professor Kang, gente, foi um abuso, né? O Professor Kang abusou do Non ali. Só que o Pi não enxerga dessa maneira, né? Ele enxerga como se o namorado dele tivesse feito ele de corno, né? Juntamente a isso, o Non ter desaparecido aí, pode ter sido o ponto de virada dele, né, gente? E ele acabou sim, não tem como negar aqui, gente. Você pode detestar o Pi, você pode detestar o Jin, você pode não querer os dois juntos, gente, mas não tem como negar. Tá claro no roteiro, gente. O Pi se apaixonou pelo Jin, sim. Continuando aqui nas alucinações do Pi, gente, é uma alucinação mais pesada que a outra. Ótimo trabalho da direção, da montagem, dos atores, né? O tá ótimo. E o Barcode, gente, tá fenomenal. Tá um colosso aqui. Que atuação, que ator maravilhoso. E aí, de repente, o Pi consegue se libertar da alucinação aqui quando ele enfrenta os medos dele, né, gente? Quando ele reage ali contra o Non. E já eu explico pra vocês o porquê que eu coloquei libertar entre aspas. Quero que vocês atentem aqui a um detalhe de que a gente vê o Pi sendo puxado ali pela casa, né? E a porta ali cheia de fumaça, gente, e a porta fecha. Fiquem com isso na cabeça de vocês por enquanto. Daqui a pouco a gente vai voltar nisso. O Neil fica tentando convencer o Pi aqui a ficar do lado dele. Ele fica falando que é isso que o Non queria, que o Non quer a vingança ali. Só que o Pi não faz isso, né, gente? Aí o Neil se livra dele ali, vai pra cima do Merdi mais uma vez. E vocês sabem que eu estava do lado do Neil, gente, aqui não foi diferente, né? Eu queria muito que ele tivesse mandado o Merdi aí de arrasta pra cima. Talvez ele tenha mandado, daqui a pouco a gente fala mais. E aí o Pi faz o Neil experimentar o próprio veneno dele ali, né? Ele joga a substância ali no rosto do Neil. O Neil começa a alucinar com o Non, daqui a pouco eu vou detalhar mais. E aí o Pi ajuda o Jin aqui, que como eu falei, tá aqui tesourando a mão dele, né? A mão dele cheio de sangue aqui. Só que aí, gente, depois que o Pi utiliza o antídoto no Jin, meus amores, o Jin, ele não grita de dor nem nada, gente. Provavelmente ele devia estar sentindo uma dor muito grande aqui, a não ser, gente, que ele tenha lesionado aí de um jeito muito certeiro ali os nervos dele, né? E aí os nervos estão mortos e aí não tem como ele sentir dor porque não tem inervação ali. Mas eu acho que não, gente. Eu acho que isso aqui pode ter sido uma pista pra gente que aponta pra outro final, que daqui a pouco eu comento mais. O Pi tira o Jin ali da casa e ele volta pra ajudar o Merdi, e ele entra em mais um confronto com o Neil, gente, e o Pi acaba atirando no Neil. Então leva o Merdi embora, que depois do Pi usar o antídoto no Merdi, ele vê ali o White morto, né? Só que o Pi não dá tempo ali para o Merdi processar isso, já leva ele embora. E focando aqui na alucinação do Neil, gente, aqui ele pôde se despedir do Non, o Non falando pra ele ali que o Neil sempre ajudou ele, que o Neil sempre tava ali pra ele agradecendo o Neil por tudo. A gente vê o Neil aqui se sentindo culpado, não tentando falar pra ele que não é culpa do Neil o que aconteceu. Aqui rola a despedida dos irmãos e o Neil morre. 2 anos se passam, aqui a gente vê o Jin voltando do exterior pra encontrar o Pi, e Jin decidiram ficar juntos aí mesmo com tudo que aconteceu. E aí o Jin pergunta para o Pi como que tá o Merdi, né? E eles mostram pra gente, um momento que a gente vê o Merdi ali deitado na cama dele, né? Na casa dele, gente, na casa ali onde o pai dele mora, né? E a gente sabe que o pai dele tem uma doença mental, e eu acho que a série acabou traçando esse paralelo aqui. O Merdi, gente, pelo que deu a entender, ele fica alucinando com o White, né? Ele tá ciente que ele matou o White, né? Que ele matou a pessoa que ele ama. E aí, de repente, o Pi vê o Non ali, o Non começa a caminhar até o lago, gente, e o Pi é como se tivesse ficado hipnotizado aqui, segue o Non, né? Até que o Jin percebe que tem alguma coisa errada com o Pi, puxa ele ali, desperta o Pi desse transe, e o Pi levanta uma hipótese aqui para o Jin, que é o seguinte, que eles conseguiram sair daquela casa, mas como? Que muitos dos amigos deles morreram naquela casa, aconteceu muita coisa naquela casa, mas não se teve notícia nenhuma, né? Por exemplo, gente, o Po, ele é filho de um político muito famoso, né? A morte dele, gente, sem dúvida ia parar aí em todos os noticiários, em todos os jornais ali, na internet, mas não teve nada. E o Pi fala que a razão para isso talvez seja porque eles nunca saíram daquela casa. E eles então colocam um barulho de isqueiro aqui sendo acendido, gente. E aí a gente vê o Pi e o Jin olhando para o lago onde o Non entrou, e aparece a logo de Dead Friends Forever. Até então a série termina aqui, porque como eu falei, existe a chance do episódio especial ser um episódio de bastidor. E na minha opinião, eles deixaram duas possibilidades aqui para esse barulho do isqueiro acendendo, né, gente? A primeira é a mais óbvia, né, gente? Um plano B do Neil ali, ele pretendia explodir a casa com todo mundo dentro ali, porque ele provavelmente já imaginava que se ele sobrevivesse, a vida dele chegaria ao fim, né, gente? Ele seria preso, pegaria prisão perpétua, talvez até pena de morte aí, pelo que ele fez. Então, sem falar que o Neil falou várias vezes aí que ele não tem mais nada, que a vida dele terminou. Então, o clímax dele aqui seria isso, né, gente? Explodir a casa ali com ele e os insiders dentro e matar todo mundo. Provavelmente, gente, eu sinto que é pra isso aqui que a Bulk queria ir, né? Eles queriam colocar uma grande explosão ali, mas não deve ter tido orçamento.
orçamento para fazer essa cena, né? E eles decidiram fazer de um jeito diferente do que a produção de Laws of Attraction fez, né? Vocês lembram aí daquela explosão vergonhosa, gente? Aquele defeito especial vergonhoso aí, que arrancou várias risadas da gente aí em Laws of Attraction, gente? Então, a Beyond Cloud decidiu não ir por esse caminho. Eles optaram por fazer dessa forma, né? Ou seja, não mostrar essa explosão pra gente. Isso acaba se encaixando aqui com a possibilidade de finais que eles deixaram aqui pra gente, né, gente? Tá aberto aí a interpretação, já eu vou trazer as minhas pra vocês. Quero só trazer a outra possibilidade aqui, é que esse barulho de um isqueiro acendendo, gente, não é para provocar uma explosão. E sim, meus amores, talvez para acender algo ali que faça com que a substância alucinógena, né, a substância que o Neil usou aí para drogar os insiders, cubra completamente ali a casa, né, gente? E a concentração tá tão grande durante vários momentos ali, pode ter acontecido duas coisas. Ou eles vão ficar alucinando pelo resto da vida deles, né? Isso pode estar atrelado a essa substância, por exemplo, provocar sequelas aí. Ou então eles morrerem asfixiados, né? Uma das possibilidades que eu pensei aqui é que o Neil pode ter jogado a substância aí na tubulação de ar, né? E aí ela tá sendo espalhada ali pela casa inteira. E eu praticamente já entreguei para vocês aqui um dos finais que eu pensei, né? Que seria ou os meninos morreram na explosão, ou então eles morreram asfixiados, ou então eles estão presos ali nessa alucinação para sempre, porque a droga ali nunca vai parar. Ou ela ficou tempo suficiente ali para lesar o cérebro deles, gente, e eles vão ficar presos aí nessa alucinação, né, dominado aí pela culpa deles para sempre. Linkando essa questão deles ainda estarem alucinando preso ali na casa, a gente pode referenciar aqui aquele momento que eu falei para vocês guardarem aí na mente de vocês, que é o Pi sendo puxado pela casa que está dominada ali pela substância e a porta sendo fechada, né? Gente, o Pi, ele conseguiu se libertar dessa substância do nada, gente, sozinho. Pode ser isso que eu falei pra vocês, seja porque ele conseguiu enfrentar o medo dele, né? Então o corpo dele reagiu contra a substância, ou então, gente, ele nunca se libertou da substância e tudo que a gente viu ali foi uma alucinação do Pi que estava desesperado aí. O maior medo dele aqui seria não conseguir salvar a pessoa que ele ama, gente, que é justamente o Jim. E tem mais, meus amores, o Neil mentiu para o Pi sobre muita coisa. E se ele tiver mentido aí, que na verdade não existe antídoto? Ou então, gente, existe antídoto, só que a concentração da substância ali foi tão forte, foi tamanha, gente, que o antídoto não deu conta aí de lidar com ele. E esse raciocínio, ele vem da biologia, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui em relação a uma infecção viral, tá, gente? Quanto mais carga viral você é exposto ali, mais precisa de célula do sistema imunológico para o seu corpo conseguir combater. Só que às vezes a carga viral, além de ser mais forte, ela tá em maior quantidade, que o sistema imunológico não consegue dar conta de combater sozinho. Se a gente puxar isso aqui para Dead Friend Forever, talvez a concentração da substância seja tamanha, né, gente? A gente vê que o Neil ficou jogando ela aí na cara dos insiders durante vários momentos, que o antídoto que o Pi usou aqui não foi o suficiente para tirar toda a substância do corpo dele, né? E ele continuou alucinando. Talvez em menor quantidade, mas continuou alucinando. Outra possibilidade, gente, é que Pi, Jim e Merdi foram os sobreviventes, né? Eles conseguiram sair daquela casa. No entanto, eles vão ser atormentados para sempre ali pela culpa do que eles fizeram. Logo, esse seria o final deles. Outra possibilidade que eu pensei atrelando a esse final aqui seria que toda vez que o Pi e o Jim estivessem felizes ali um com o outro, eles seriam atormentados aí pela culpa que eles sentem, né? Principalmente o Pi, porque a gente vê que é o Pi que vê o mal. E essa possibilidade de final aqui pode ter sido inspirada, gente, no filme de terror tailandês que eu já trouxe pra vocês aqui, né? Que é Espírito, a morte está ao seu lado, né? Eu já contei pra vocês que o protagonista do filme é condenado a sentir pra sempre aí a culpa sobrenatural literalmente pairando sobre as suas costas, né, gente? Porque o espírito tá lá nas costas dele pra sempre. A outra possibilidade é que todos eles morreram ali, e aqui a gente vê o purgatório pessoal do Pi ou do Jim, ou do Pi e do Jin Jun. Ou seja, gente, é como se eles estivessem numa espécie de inferno pessoal ali, né? Vou dar um exemplo pra vocês utilizando a série Supernatural. Gente, na série Supernatural, cada pessoa ali tem o seu céu pessoal, né? Só que no caso aqui seria o inferno pessoal. Outra possibilidade, eu meio que já trouxe ela pra vocês aqui, mas eu quero trazer outra vertente dela, que é o seguinte: pode ser que esse barulho de um isqueiro sendo acendido, gente, seja simplesmente eles próprios fumando a própria substância, porque talvez eles ficaram viciados nela aí e não conseguem mais viver sem elas. Eu não gosto dessa possibilidade não, mas eu pensei aqui, então eu trouxe pra vocês. A outra possibilidade aqui, ela se atrela a duas coisas: eles estarem presos na alucinação pra sempre, ou eles estarem mortos, né? E eu acho que o que colabora pra isso, além da fala do Pi ali, de eles talvez nunca terem saído da casa, gente, é porque a gente não vê o Jim com nenhuma cicatriz. E detalhe, gente, ele ferrou a mão dele ali com a tesoura várias vezes, gente. Pelo menos uma cicatriz
cicatriz aí tinha que ficar, mas não, a gente vê a mão do Jim íntegra. Algo que pode ter acontecido aqui também, envolvendo a questão deles ainda estarem alucinando, é que Pi, Jim e Merdy conseguiram sair da casa, mas ficaram presos na floresta, né? Em um dos episódios de Dead Friend Forever, gente, o Jim comenta se eles vão ficar presos na floresta pra sempre, né? E o Pi fala que isso não é possível, mas talvez seja. Ou seja, gente, enquanto eles estão alucinando ali, eles estão vagando pela floresta sem rumo, né? Estão completamente perdidos. Voltando um pouco a essa questão do inferno pessoal, o Merdy se encaixa aqui também, né, gente? Que o inferno pessoal dele seria ser atormentado aí pra sempre pelo que ele fez, né? Que ele matou aí a pessoa que ele ama. A série não mostrou pra gente se ele tá vendo o fantasma do White ou algo assim, gente. Talvez ele esteja, talvez não. Talvez, por exemplo, ele só esteja escutando o White agonizando. Não sei, gente. Só sei que se o Pi, Jim e Merdy não tiverem mortos, gente, eles estão presos na alucinação pra sempre. Não existe final feliz aqui. Não tem como dizer que Pi e Jim ficaram felizes ali, seguiram a vida deles, gente. Não existe final feliz aqui. E por último, gente, quando o Noah apresenta pra gente o novo roteiro dele, ele escreve ali que ninguém sobrou, que todo mundo morreu, que ninguém nunca conseguiu sair daquela casa. E isso se conecta ao que o Pi disse, né? E se, na verdade, eles nunca saíram daquela casa, seja porque eles estão mortos, né? Seja porque eles estão alucinando pra sempre, presos nessas alucinações, dominado aí pela culpa, pelo medo deles pra sempre. E eu sei que alguns de vocês devem estar me perguntando aí se eu acho que foi tudo alucinação, né, gente? Se existe a possibilidade de a gente ver todo mundo vivo aí, juntos aí, recebendo prêmio por esse filme, né? Ou seja, tudo que a gente viu foi um filme que os insiders gravaram ali. E, na verdade, não aconteceu nada com o Non, né? O Non sempre foi amigo deles ali e eles se juntaram para gravar esse filme. E esse filme chama Dead Friend Forever e foi justamente o que a gente viu. Existe essa possibilidade. Eu não gosto nem um pouco dela, gente. Eu espero que ela não aconteça caso o episódio especial tenha alguma história, né? Mas outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui é que eu acho, gente, que o Neil, o Paul, o Scrotop, o Fluke e o White realmente morreram. Ou seja, se a alucinação ainda estiver acontecendo aqui, eu acho que ela só estaria acontecendo com o Pi, com o Jim e com o Merdy. O que vocês acham, meus amores? Eu quero muito saber o que vocês acharam do final, qual é a sua interpretação para o final. Comenta tudo aqui pra mim e bora discutir. E eu, Kennedy, gostei bastante desse final. Dead Friend Forever, gente, tem ponta solta assim, né? Por exemplo, gente, aquela questão da manchete do jornal ali falar que o tio do Merdy morreu misteriosamente, eles não confirmaram isso pra gente, né? No entanto, gente, a gente consegue especular aqui o motivo da morte do tio do Merdy, caso ele esteja morrido mesmo, né? Ele tá envolvido com um monte de coisa errada ali. Algum cliente deve ter ficado puto e matou ele. Uma das coisas que eu acho que eles querem que a gente pense em relação a isso, gente, é justamente que o Non morreu, né? Logo, o tio do Merdy não conseguiu pagar a dívida do Non, que deve ter virado dívida dele, ele não conseguiu pagar, foram lá e mataram ele. Pois é, gente, é em relação ao Professor Kang, né? Em nenhum momento a série falou, o Professor Kang está morto, mas é o que eu falei pra vocês, eu acho que naquele momento que eles jogaram o corpo do Professor Kang em cima do corpo do Non, e o corpo do Professor Kang estava completamente sem reação, ele já estava morto, né? E a forma que atropelaram o Professor Kang ali, gente, a velocidade que o carro tava, a maneira que eles filmaram a cena, cara, seria muito, mas muito difícil o Professor Kang sobreviver àquilo. Mas eu acho que eles poderiam ter colocado uma fala ali pra confirmar pra gente, né? O final de Dead Friend Forever foi um final aberto, gente, eu achei que ele foi um final coerente pra narrativa. Eu não acho que ele é um furo de roteiro, e algo que eu já falei, quem me acompanha há mais tempo sabe isso, principalmente quando a gente se depara com um final triste que não é comum no mundo boys love, é que existe uma grande diferença entre o final ser triste e o final ser ruim. Existe uma grande diferença entre o final ser ruim e ser um final que você não gosta, um final que não te agrada. O final que você queria, gente. E eu já falei aqui e eu vou repetir mais uma vez, gente. Dead Friend Forever é um boys love de terror. Continua sendo boys love, mas é um boys love de terror. Logo, gente, terror, cara, não existe final feliz. E bom, a BeyondCloud confirmou pra gente que Dead Friend Forever vai ter um episódio especial que vai ser lançado no dia 16 de março. E eu não vou me animar muito, gente, porque eu acho que a probabilidade desse episódio especial ser um episódio de bastidores está maior do que ser um episódio aí pra continuar a história, pra dar outro fim pra ela. Vamos ter que esperar pra ver. Se for um episódio que tem a ver com história, gente, eu venho aqui e analiso pra vocês. Se for um episódio de bastidor, não. E o Cooper, gente, que é o ator que interpreta o Jim aí, confirmou no evento final de Dead Friend Forever que ele vai pra Inglaterra no final desse ano e vai ficar lá estudando por 2 anos, mas ele deixou claro que ele não saiu da BeyondCloud. E ele também falou que pretende voltar pra Tailândia. E recentemente, gente, se eu não me engano, foi o Ta que postou uma foto aí, atiçando os fãs, né? A gente vê o Ta e o Cooper e 2 pessoas ali da BeyondCloud, e ele colocou a legenda de Projeto Secreto. E o Miles, gente, disse no anúncio de Shine que a BeyondCloud tem outras coisas pra mostrar pra gente,
gente, além de Shine e 4 Minutes. Lembrando que 4 Minutes é o próximo foco aí da Beyond Cloud. A própria Samon já confirmou que agora o foco vai ser 4 Minutes. Já anunciaram o par do Bible, inclusive, que é o Jazz. Eu fiz um vídeo pra vocês aqui, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição do vídeo pra quem quiser saber mais. Concluindo aqui esse raciocínio, gente, eu acho que existe sim uma probabilidade de, digamos, uns 50% da gente ter um Boys Love do Taro e do Cooper em 2025, né? Eles gravarem ele em 2024, e aí o Cooper vai pra Inglaterra e viajar, e o Boys Love vai ser exibido aí em 2025, né? Mas eu também acho que existe a possibilidade do Boys Love do Taro e do Cooper, caso exista mesmo, ele ser adiantado, gente, caso as gravações de Shine precisarem ser adiadas, né, gente? Porque Shine vai ser um Boys Love muito complexo de fazer, vai exigir muita produção, muita locação, gente. Já ficou claro ali pra gente em Manswang, né, gente, que eu também fiz crítica pra vocês aqui, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra quem quiser saber mais. E Shine, gente, vai contar o romance aí entre os protagonistas de Manswang, né, que é o Chatra e o Ken, que vai ser um Boys Love muito grandioso, né? Todo projeto gigante vai precisar de um bom tempo aí para ser produzido, né? E isso pode fazer com que eles adiantem o Boys Love do Taro e do Cooper, por exemplo, né? Caso a gente tenha um Boys Love do Taro e do Cooper, a gente não tem nada confirmado aqui, isso é rumor, isso é especulação, e eu espero que tenha mesmo, gente. Eu achei a química do Taro e do Cooper incrível, eu achei os dois atores muito bons e eu tô bem ansioso pro próximo projeto deles. Assim como também, gente, se a Beyond Cloud me dá um Boys Love aí do Mile, eu vou ficar extremamente satisfeito, porque o Mile em Dead Friends Forever, pra mim, por enquanto, ele foi o desempenho revelação do ano, gente. Foi um desempenho sensacional. Talvez o Mile, gente, ou Mio, chama do jeito que vocês quiserem ir, realmente seja o ator revelação de 2024, gente. Ele entregou tudo, deu o nome dele como Neil. Que ator promissor, gente. Uma força da natureza. Tô bastante ansioso pros próximos projetos dele, que seja Boys Love, né? E eu vi aí que os fãs shippam ele com o Boop, né, gente? Se eu não me engano, foi o par dele aí em The Hidden Character, né? E o Boop, gente, ele interpretou o Fluke aí em Dead Friends Forever e se demonstrou um ator muito bom, muito consistente também. Eu adoraria um Boys Love do Mile e do Boop, inclusive. E vocês, comentam tudo aqui pra mim e bora discutir. E pra encerrar essa resenha, gente, como prometido, eu vou trazer pra vocês aqui os filmes de terror que eu mais vi referência aí em Dead Friends Forever, que eu acho que mais serviram de inspiração pra Samon na hora de montar essa história. Pânico na Floresta, Doce Vingança, Ilha do Medo, Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado e Pânico, sendo que esses dois filmes, Espírito e Pânico, eu acho que são os filmes que mais serviram de inspiração. A Hora do Pesadelo, Halloween, Sexta-feira 13, O Massacre da Serra Elétrica, A Casa da Colina, Presos no Gelo, A Morte do Demônio, Terror em Silent Hill, Hannibal, A Bruxa de Blair, Atividade Paranormal, Hereditário, gente. Pode ter outras gamas de filme de terror aí que existe aos montes, né, gente? Não falta filme de terror. E a Samon pode ter utilizado aí de inspiração, né? Uma das entrevistas antigas da Samon aí, eu não sei se ela manteve esse pensamento, né? Ela comentou que Hannibal é a sua série favorita, né? E Hannibal, gente, é uma série de terror espetacular. Ela é muito pesada, gente, mas ela é maravilhosa. É uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. Quem tem estômago e aguenta, eu recomendo demais, gente, ó. Maravilhoso. E bom, gente, eu não sei se eu vou concluir o projeto de Dead Friends Forever nesse momento, né? Porque a gente vai ter que esperar aí se o episódio especial vai continuar a história ou se vai ser um episódio de bastidor. Mas desde já eu já quero agradecer vocês aqui que acompanharam mais um projeto do Bel Maníaco. Gente, muito obrigado. Foi a primeira vez que eu trouxe um Boys Love de terror aqui, né, gente? Aliás, foi um dos primeiros Boys Love de terror que a gente teve. E eu espero que continue, gente. Porque terror e Boys Love com Dead Friends Forever, na minha opinião, foi um bom casamento. E bom, gente, é isso, né? Até então eu me despeço aí de Dead Friends Forever. Novamente, se o episódio especial tem história, eu volto aqui pra comentar ele com vocês semana que vem. Se não, a gente termina por aqui, beleza, Creuza? Então, maravilhoso. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Beijão. Bye, bye.